CEFAM realizou uma escavação arqueológica na base de um dos pilares dos arcos, com a finalidade de descobrir um pouco mais da história do aqueduto. Estamos no momento de uma escavação, uma pesquisa arqueológica que visa dois objetivos. Um é conhecer melhor a estrutura dos arcos, no caso específico seriam as fundações, como são feitas as fundações dos arcos. E naturalmente que na medida em que se vai observando o aprofundamento da pesquisa, a gente vai encontrando toda uma história urbana também que nos interessa contar. Por exemplo, agora a gente descobriu a rua no nível em que ela estava em 1960. É uma época recente do ponto de vista histórico, mas isso significa que nós estamos num aterro feito dos anos 70, provavelmente quando é feita a reurbanização daqui do bairro, né? Vamos depois romper o asfalto, vamos chegar na urbanização feita no começo do século XX pelo prefeito Pereira Passos, quando ele abre a Mendiçá. Né? É sempre interessante lembrar que a rua Evarista da Veiga cruzava isso aqui e chega até os pés da ladeira de Santa Teresa. Então todo esse desenho urbano a gente também vai, não propriamente escavar, mas pelo menos ter contato com ele. Né? Agora vocês, após iniciarem essa escavação aqui, né? Vocês pararam. Por que vocês pararam? Porque a gente estava num nível que o solo tinha uma mistura de saibro, cerâmica e bastante pedra. No que a gente baixou, a gente sentiu que mudou, né, essa coloração. Ela está numa coloração escura, preta. Então a gente é como se tivesse mudado o nível, tivesse mudando a ocupação desse local. Então a gente parou, evidenciou o material encontrado, vamos fotografar todo, limpar, fotografar, retiramos o material e depois vamos para o próximo nível, que pode ser outro tipo de ocupação. Entendi. Até começar a encontrar um outro tipo de material. Então numa mesma camada podem haver duas datações históricas ali, dois momentos da história. Pode. Se um sítio não revolvido, aqui no caso a gente até acredita que tenha tido aterro e tal, mas se é um sítio não revolvido, as camadas elas podem até mostrar que período é cada camada, a partir dessa geologia e dessa mudança de coloração do solo e do material encontrado. Né? Perfeito. Estamos começando a desfraldar o aqueduto. Olha que beleza. Nova cara, querido, nova cara. A nossa preocupação maior é manter essa cara aí, como ela vai ficar. É importantíssimo que a população adote o arco como realmente o símbolo da cidade e que nos ajude a conservar, né? Quando eu falo nós, me falo como cidadão, no sentido de preservar o nosso patrimônio, um dos maiores patrimônios da nossa cidade, né? Durante a restauração das argamassas dos pilares, principalmente nas partes altas, a gente encontrou umas aberturas na hora que removeu a argamassa solta. A argamassa estava desprendida, na medida que saía em placas, se descobriram umas aberturas estranhas. E a gente descobriu que elas eram simétricas em ambos as faces dos pilares. Então a gente descobriu várias delas, umas 4 em torno de cada pilar, que antigamente eram chamados de pegões, e havia como se fosse uma abertura lado a lado do pilar. E certamente, a gente acredita que isso tenha sido parte do sistema do andaime, que eles colocaram umas travas de madeira, umas toras de madeira, né? E então eles iam levantando o andaime e construindo o pilar. Os pilares têm 17 metros de altura, são pilares bem altos, né? Então eles iam colocando esse travamento para o andaime e iam construindo. E ao final da obra essas peças eram removidas e apenas era feita a cobertura na tampa e o vão interno ficava completamente vazio, né? Então a gente fez até um questionamento com o nosso engenheiro calculista que trabalhou
e perguntando se seria interessante preencher essas lacunas ou manter como estavam. E aí ele até recomendou que as partes que foram abertas fossem preenchidas novamente, porque para efeito estrutural seria mais interessante que ficasse mais consolidado. Então assim foi feito nas áreas que se encontrou. E em outras partes onde a argamassa não foi removida, ficou essa expectativa de que realmente existam essas marcas lá nos outros pilares. Era difícil para a população que passa pelos arcos compreender a complexidade das ações que se desenrolaram no processo de restauração. A impressão geral era que os arcos estavam sendo apenas pintados. Assim, o Departamento de Comunicação do CEP 28 resolveu produzir uma série de reportagens com os funcionários da obra com a finalidade de explicar todas as técnicas de restauração de forma simples e acessível e divulgar sua enorme importância para a conservação do aqueduto. Todo mundo trabalha muito aqui, mas o material descansa bastante. Eu pensava que a cal era aplicada direto na massa, mas a cal também tem que sofrer um descanso antes de ser misturada lá com a areia. É isso, Elias? Ela fica dentro da água, nesses tonéis aqui, antes de ser misturada com a areia? Justamente, Mauro. A água, o cal, ele não é jogado diretamente em pó, né, na massa, tanto para grossa como para fina. Ele vem com esses tonéis aí e ele é mergulhado aí na água, né? E ele fica num processo aí chama-se decantação, né? Que é para quando ele está saindo daí, ele está já sendo misturado com a massa, já totalmente úmido. Ele tira aquela água que submerge, né, do cal, passa para outro tonel que serve como velatura. O que é isso aí, Elias? É água cristalizada que fica no processo de decantação. Essa está em processo. Vamos mostrar uma água já cristalizada, não é isso? Essa água já está cristalizada já. Você pode mexer nela para a gente dar uma olhada aqui, para a câmera mostrar? Perfeito, cara. É por isso que ela se chama água cristalizada. Ela forma pequenos cristais de cal na superfície. Olha que interessante, cara. A gente percebe que ela é diferente. Ela já sofreu uma transformação química, né? A cal diluída nessa água. Alguns materiais da cal diluída na água se precipitaram aqui e formaram pequenos cristais flutuando na água, né? É isso que vai garantir as propriedades necessárias lá a um bom selamento da parede, né? Isso aí. Agora o Gessé vai medir a nova massa aí, que é a massa 2:1. Ele está pegando ali, enchendo o balde de cal, vai colocar na macieira. Ela já vem misturada com água, ela parece um creme, né? Agora vai ser feita a aplicação da areia. Foi feito o que ali? É um balde de cal ali? Um balde de cal para cada 2 baldes de areia. A areia que é utilizada na confecção dessa massa, ela tem que ficar dentro desses sacos de nylon aí, para que não sofra contaminação de outros agentes externos aí, né? Durante a armazenagem aqui na obra, é isso? Justamente. Passou por um processo aí de peneira, né? Então, se você não armazenar ela, de nada vai adiantar, né? Ela vai continuar suja. Entendi. Então ele colocou um balde de cal, 2 baldes de areia, é isso? Justamente. 1 balde de cal, 2 baldes de areia. E quanto de água vai agora ali? A água aí, no caso, como o cal ele já está homogeneizado, aí na medida que ele vai mexendo lá, vocês notam que na medida que ele vai mexendo, a massa já vai estar se misturando, o cal com a areia, e assim que for preciso, ele vai estar dosando ali um pouco de água, de cal também. Aproveitando aí já a questão da mistura do cal seco e o cal já molhado, o exemplo é esse aqui, olha o resultado. Nota-se que ela está bem misturada, entendeu? Porque foi misturada com cal molhado. A finalidade da cal descansar na água, então, esse tempo todo, é garantir essa homogeneidade, garantir essa consistência e, principalmente, garantir resistência do material após a secagem. Por que ele está trocando de lugar ali, tirando da macieira e colocando nessa tábua de madeira a massa de reboco fino?
É o mesmo procedimento da massa grossa, que é 3:1, o que ele está fazendo com a fina, que é 2:1, é o processo de descanso, de um dia para o outro. Ele vai bater essa massa, que está nessa maceira aí, que é a massa 2:1, para esse outro espaço aqui, que é para estar ele dando início, então, um novo traço para o dia de amanhã. Essas massas, tanto a massa grossa quanto a massa fina, após serem misturadas, elas têm que ficar descansando de um dia para o outro, é isso? É, justamente. Ao contrário do cimento, que o cimento você misturou tem que usar logo, que senão endurece e estraga, né? Quer dizer que essa massa ela ganha mais propriedades, ela fica melhor quando descansa de um dia para o outro. É, justamente. O cal tem essa vantagem, né? Quanto mais tempo descansando, melhor é, né?